Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do segundo domingo do tempo comum. E o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós? Recordemos, estamos na terceira manifestação do Senhor que aconteceu no dia 6 de janeiro. Hoje, o que aconteceu? Recordamos o texto? Hoje o Senhor se manifestou aos magos. Hoje o Senhor foi batizado por João no Rio Jordão e hoje realizou o milagre nas bodas de Caná. E as bodas de Caná têm muito a dizer para nós. E mesmo com toda a profundidade que podemos meditar, ainda não entraremos em tudo aquilo que este texto tem a dizer diretamente à minha alma e à tua, a nossa espiritualidade cotidiana, aquilo que o Senhor quer viver conosco. Passemos à primeira leitura, a qual depois utilizarei também uma outra tradução para compreendermos melhor. Estamos no profeta Isaías, capítulo 62, e diz: Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei descanso, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Já temos aqui algumas coisas presentes. Vemos em um primeiro momento ainda um pouco do sabor do Natal. Ainda está presente aqui o sabor do Natal para cada um de nós. Mas também o que diz a outra tradução, que por isso eu queria trazer justamente a da Vulgata: por amor de Sião eu não me calarei, até aqui tudo igual. E por amor de Jerusalém não descansarei, até que apareça o seu justo com uma luz brilhante e resplandeça o seu Salvador como uma lâmpada. Estamos ainda no sabor do Natal. Recordamos disso em Jesus? Jesus resplandeceu e resplandece no Natal, e resplandece sobre o seu povo como esta luz, como esta lâmpada. Mas aqui também, ao acender estas lâmpadas, nos recordam que, para o povo de Israel e para cada um de nós, a festa dos tabernáculos. A festa onde existiam luzes em todos os cantos de Israel, ao ponto que nem mesmo uma pequena esquina, nada ficava sem a luz de uma vela, de uma lâmpada acesa. E então o Senhor fala a nós, e agora vou seguir propriamente do texto da Vulgata. Fala a nós o quê? Que o Salvador deve de brilhar como uma lâmpada, deve de ser a luz brilhante em nossas vidas. Mas somente isso? Aqui já um primeiro questionamento. Nós que conhecemos a Jesus, que estamos vivendo a nossa fé, o Senhor é a luz que ilumina a nossa vida e o nosso coração, meu irmão, minha irmã. Realmente podemos dizer que a luz de Deus, que meditamos e contemplamos no Natal, se manifestou e se manifesta na nossa vida, transformando cada vez mais e nos tirando das nossas trevas? E o texto segue: E as nações, ó Jerusalém, verão o teu justo, e todos os reis o teu glorioso Salvador.
e chamar-te-ão por um nome novo, que o Senhor designará pela sua própria boca. Isso não está, se pegarmos o texto que lemos hoje, não está traduzido da mesma forma. Mas por que ler essa tradução? Porque quando fala que os reis verão a sua glória, no texto que escutamos na liturgia, nós compreendemos melhor no texto da Vulgata o que se diz. Os reis verão o quê? O glorioso, a glória do Salvador manifestada em Jerusalém, manifestada em Sião e manifestada em cada um de nós. Não é a nossa glória, não é a glória que se manifesta em nós, mas a glória dele, ele mesmo, enquanto glória manifestado em nossas vidas. E as pessoas e as nações podem ver em nós a manifestação desta glória do Senhor, o Senhor presente em nós, meu irmão, minha irmã. Ainda o texto nos diz: e será uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. O que quer dizer este texto? A coroa, segundo alguns estudiosos, era feita justamente a partir das muralhas da cidade. Como eram feitas, desenhadas as muralhas da cidade, se desenhava também a coroa. Então o Senhor sustenta essa coroa, essa muralha com suas mãos. Ele nos protege e Ele nos coroa, se nós vivemos para Ele. Ainda mais o texto nos diz: não será chamada dali em diante a desamparada, e a tua terra não será mais chamada deserta, mas será chamada, aqui está o novo nome que o Senhor põe a cada um de nós, querida minha, e a tua terra habitada. Porquanto, assim como o jovem habita com a donzela que escolheu para esposa, assim habitarão em ti os teus filhos, e assim como a esposa é a alegria do esposo, assim tu serás a alegria do teu Deus. Ou seja, vemos já no texto de hoje o Senhor que manifesta esta relação esponsal com cada um de nós, com as nossas vidas, com cada uma de nossas almas. E essa deve de ser a nossa relação para com Ele, a nossa vida espiritual para com o Senhor. Mas é assim que tem acontecido nossa caminhada espiritual. Esta busca de viver realmente o que o Senhor pede a cada um de nós, de sermos a esposa, reconhecendo que Ele é o esposo que nossa alma tanto busca. Passemos brevemente ao Salmo. E diz: cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Quando se cantam um canto novo ao Senhor Deus, nos diz Santo Agostinho, quando nós, com atos, manifestamos atos novos, de uma vida nova transformada por Deus, somos homens e mulheres novos em Deus, em Jesus. E esta é a realidade nossa. Cantamos este canto novo ao Senhor. Podemos proclamar suas maravilhas a terra inteira? Ou não mudamos nossas atitudes ao termos encontrado com o Senhor em nossas vidas? Passemos ao Evangelho. E aqui lerei alguns trechos de duas traduções também para compreendermos um pouco melhor a intensidade, a profundidade daquilo que o Senhor tem a dizer para nós nas bodas de Caná. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Aqui devemos de ver um primeiro fato. Um casamento em Caná da Galileia, mas uma tradução real diz 3 dias depois. Que simboliza esses 3 dias depois? A aliança de Deus com Moisés e com o seu povo. Então já está a designar não somente o fato daquilo que aconteceu, mas também a nova aliança que o Senhor já começa a realizar com aquele pedido que escutamos de sua mãe. E, então, o texto nos fala deste casamento a 7 quilômetros de Nazaré, perto da cidade de Jesus. E os casamentos daquele tempo devemos de ter presente diante de nós.
duravam de 2 a 7 dias. 2 dias para os pobres, 7 dias para os ricos. Se nós olharmos o casamento como tal, como fato realizado, não eram pessoas carentes essas que estavam aqui, porque tinham diversos servos e servas, como vamos ouvir ao longo do Evangelho. Então, um casamento que duraria ao menos 7 dias. E estava ali a mãe de Jesus presente. E também Jesus e seus discípulos, mostrando que a pessoa mais importante deste texto evangélico é a mãe de Jesus. Que Maria, aqui não nomeada, também simboliza o resto de Israel fiel ao Senhor. Aqueles que confiaram e entregaram totalmente sua vida ao Senhor, porque viviam aquilo que o Senhor lhes pedia, eram fiéis ao Senhor Deus. Então vemos que Jesus, no Evangelho que hoje escutamos, é secundário. Isso se traduz muito bem em todos os textos, seja na Vulgata, seja no texto grego. Na Vulgata nos diz: e encontrava-se lá a mãe de Jesus, ou seja, ela chegou primeiro. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Então, Jesus e os seus discípulos foram também convidados. Mas a parte central do convite é Maria. E vemos essas bodas, esse casamento, e não sabemos o nome do noivo nem da noiva. Por que João não nomeia? Já compreenderemos ao longo da meditação. O texto, a tradução que escutamos diz: como o vinho veio a faltar. Na Vulgata, e faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. A nossa tradução escutamos: não tem mais vinho. Não é não tem mais vinho, não tem vinho. Maria está sendo clara na tradução da Vulgata e também do texto grego, que na tradução que nós lemos hoje na liturgia não é tão precisa. Não tem vinho. Começou a festa. Vai durar, a centralidade é justamente a bebida. Não é ficar bêbado, não é a bebedeira. O vinho é a alegria da festa. Como se nas nossas festas hoje infantis faltassem os salgadinhos e os doces, que são as coisas principais, os quitutes principais. O vinho era o principal, era a alegria da festa. Era como se tivesse ainda música e não tivesse mais nada para viver a festa. Ou melhor, não tinha nada, não tem vinho, diz a mãe de Jesus a ele. E aqui é algo muito importante para nós, porque o que nos mostra este texto? Maria, como a discípula fiel, como a Israel fiel ao Senhor, diz ao Senhor que nossas vidas não têm vinho, não têm alegria. A nossa vida sem Ele não tem sentido. Ela percebe e ela intervém. Temos ao final do texto o mestre Sala que ali aparece, que deveria de estar cuidando disso, mas ele estava desatento. Ele não viu que faltava o principal, o vinho. E Maria viu. E Maria olhou mais distante e Maria interviu naquelas bodas, como intervém na nossa vida. Se nós a temos por mãe, se nós nos confiamos a ela, ela percebe como seu filho que nós não percebemos que falta na nossa vida. Mas nós temos, assim, nos confiado também a Maria como nossa mãe, como assim a chamamos, e aqui há também um ponto muito interessante a ver neste evangelho de hoje. Maria encerra sua aparição aqui, última fala de Maria, porque depois vai aparecer uma vez mais somente aos pés da cruz, que vai nos assumir por filhos. Então Maria já assume a dimensão de mãe de toda a humanidade neste texto, intercedendo por cada um de nós. Porque a nossa alma é a esposa. Não somente o fato deste casal não ser nomeado, mas o esposo é Cristo. A esposa é a humanidade nossa, a minha e a tua, a minha alma e a tua. E Maria intercede desde já por nós, porque sabe melhor do que nós o que está faltando para nossas vidas. E nós temos esta confiança na Virgem e pedimos a sua intercessão e nos confiamos a ela. E Jesus respondeu-lhe:
Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. A tradução da Vulgata disse: E Jesus disse-lhe: Mulher, que nos importa a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Isso diz o texto. Vejamos agora o grego, mais uma tradução, deixe-me pegar, onde diz Jesus a ela: o que entre mim e ti, mulher, ainda não vem minha hora. Ainda não vem minha hora. Parece desrespeitoso o modo como que Jesus chama sua mãe, ao ponto de muitos separados nossos irmãos dizerem que, veja, como que Maria é mãe de Deus se Jesus a distrata? De modo algum. Não é um desrespeito. Nós devemos de compreender que, no grego, chamar mulher era uma forma de respeito. E é isso que Jesus tem para com sua mãe. E ainda uma outra coisa. Mulher se refere àquela mulher do Gênesis, da promessa, da nova aliança, da salvação dos homens. Aqui está presente a mulher que lá fora relatada. Mas diz Jesus: mulher, que há entre mim e ti? Ainda não chegou minha hora. Nós sabemos bem que São João, ao falar de hora em todo o seu evangelho, vai falar da hora em que Jesus será plenamente glorificado, na cruz. Esta é a hora da glória. Esta é a hora da manifestação plena do amor de Deus para conosco. Ainda não é minha hora. E deveria de nos estranhar que Jesus realmente o primeiro milagre que vai fazer é esse? Podia fazer uma recolhida de dinheiro com todos ali presentes e ir comprar vinho para aquela família. Não precisava ser o primeiro milagre, como vai relatar São João, o primeiro sinal. Mas é aí que Jesus realiza o primeiro sinal, porque tem uma grandiosidade nesse texto. Recordemos que no capítulo anterior, São João Batista disse o quê? Eu sou amigo do esposo, não sou esposo. E aqui está agora São João Evangelista nos apresentando no capítulo que segue o esposo. E por que Jesus se dirige desta forma a Maria? Recordando que o sentido que Jesus quer dizer isso a Maria é o quê? É, diz Santo Agostinho, que Maria não é a mãe da sua divindade, e que a divindade é que pertence fazer o milagre que ela pedia. E como não reconhecendo entranhas humanas quando se tratava de operações divinas, é que ele diz: que há entre mim e ti, mulher? Como se dissesse: o que em mim faz milagre não é o que geraste. É isso que Jesus está dizendo a ela. Não é a minha humanidade, é a minha divindade. E a hora da minha divindade se manifestar e manifestar a glória não chegou. É a cruz. E tu sabes bem. E como se ainda dissesse a Maria: tu sabes o que está pedindo? Se eu manifestar, mãe, o primeiro milagre, começar a manifestar aquilo que o Pai mandou, a cruz se aproxima. A perseguição, a dor, o sofrimento, a morte pela humanidade. E assim, Jesus disse isso a Maria, demonstra tudo isso a Maria, demonstrando que não é por parentesco natural que será influído nas suas obras de redenção, mas por aquele que ele é. E ainda mais, alguns teólogos dizem o quê? Deixa isto a mim, confia, fica a meu cuidado, isso é comigo. Alguns intérpretes também explicam este final da resposta de Jesus, dizendo que não era chegada precisamente a sua hora de começar a fazer milagres, mas por amor de sua divina mãe, atendendo ao seu pedido, ele antecipava. Da mesma sorte que, declarando a cananeia que viera acudir as ovelhas perdidas de Israel, não deixou de lhe conceder a graça que ela, pagã, pedia. Assim, Jesus nos mostra o quê? Que, por amor à sua mãe, ele realiza o primeiro milagre. Ele começa o caminho da redenção humana.
Então, vemos quão grande amor o Filho tem por sua mãe e pela nossa humanidade. E Maria também tem por cada um de nós. Sigamos o texto. Ainda meditaremos mais coisas voltando ao texto como nas últimas semanas. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Outra tradução nos diz: disse sua mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. E Maria agora se silencia. Só vai aparecer aos pés da cruz. Não aparecerá mais ao longo do Evangelho de João, para nos assumir com a maternidade. Nos assumir a nós que condenamos seu filho à cruz. Ela sabe as nossas necessidades e ela intercede por nossas necessidades. Mas nos diz claramente: fazei o que ele vos disser. E quem são estes servos? Somos nós também. Também é cada um de nós que ela está dirigindo. E os servos são aqueles que estão dispostos a fazer tudo aquilo que o Senhor pede. Estamos dispostos, nós, a realizar tudo o que o Senhor pede? É o que Maria nos diz. Ele nos dará o vinho, ele nos dará a alegria, mas fazei tudo o que ele vos disser. É necessário que seja feito. Na tradução do grego, o que vos diga, fazei. Não importa o que ele diz, faça. Fazei o que ele vos diz. Se Jesus é a palavra do Pai, se Jesus é a plenitude dos ensinamentos realizado, então Maria está dizendo: tudo que ele vos pedir, façam. Mas vai custar, mas vai sofrer, mas é difícil. Façam. A alegria chegará, a alegria se vos dará. E nós temos escutado essa frase da Virgem Mãe, que intercede por nós pelas nossas necessidades que tantas vezes desconhecemos, e temos atendido ao seu pedido: façam o que vos diz? Ou não temos feito aquilo que o Senhor nos pede e nos ensina? Sigamos ainda mais o texto. Como disse, voltaremos ainda. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Não meditarei este evangelho com Santo Agostinho na plenitude, mas ele fala de 6 eras, 6 tempos distintos, que precedem e simbolizam a chegada de Jesus, sendo a última delas João Batista, a última talha, que mostram muitas coisas para nós. A primeira é que era imperfeita a antiga lei, como bem sabemos. E Jesus veio trazer a perfeição, por isso são 6 talhas. E de pedra, a antiga lei foi escrita onde? Em pedras. Mas escreverei nos vossos corações. Santo Agostinho ainda vai falar também da questão da medida, que em outras traduções vai dizer o quê? Que ali cabiam de 2 a 3 medidas de água, simbolizando o que? A Trindade. Então a Trindade que também deve de encher estas talhas. E eles enchem até a boca estas talhas. Então temos 600 litros de vinho realizados. Ainda não é a plenitude. 600 litros de água para a purificação. A lei antiga pediu o quê? Purificar, tomar banho e fazer isso, rito externo. A nova lei agora nos pede o quê? O verdadeiro amor a Deus. E é o amor que transforma a nossa vida. E é o amor que dá sentido e sabor a tudo. Mas Jesus pede aos serventes, como pede a cada um de nós: enchei as talhas de água. Nós temos que fazer a nossa parte. Até mesmo com aquilo que para nós parece coisa boba. Nossa, mas minha vida é tão pequena. Eu não tenho muito a oferecer a Deus. Olha a minha pequenez, olha o meu nada. Não importa, encha a talha de água. E Ele transformará esta água em vinho. Dará sabor. Sem Jesus, a nossa vida é sem sabor, não tem sabor algum. Não tem cor, não tem brilho. Olhemos para aqueles que vivem as coisas mundanas. E para aqueles santos que verdadeiramente se entregaram a Deus e os quais nós devemos de imitar. Quem tinha sabor na sua vida? Quem tinha verdadeira alegria na sua vida e não somente alegria passageira?
E disse Jesus: agora tirai e levai ao mestre-sala, que era quem deveria de estar preocupado com o vinho que não tinha. Não é que faltava, não tinha vinho. E o mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. E o que aconteceu? Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor, o vinho belo, até agora. Nós podemos também escutar de outra tradução: provou da água convertida em vinho, como não sabia de onde vinha este vinho, ainda que o sabiam os serventes porque tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: todo homem, põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. O que é o bom vinho? A nova aliança, a presença de Jesus. Não é mais com ritos exteriores, mas recordamos o que meditamos ao longo da semana. Uma das homilias dizia o quê? Justamente Jesus recordava que rito e vida caminham juntos, devem de se encontrar, de se colidir. Não é uma coisa vai para um lado e outra para o outro. Eu vivo, pratico caridade, faço tudo, sou... Não, eu tenho que também viver o rito. Eu tenho que viver a minha fé expressada na união da igreja. Não, eu só vivo a minha fé aqui e não pratico as obras de caridade, não me converto, não abandono o pecado e não mudo de vida. Também não. Aqui está o vinho melhor. As duas coisas caminham juntas. Não é rito para um lado, vida para o outro. As duas coisas se unem e transformam todo o nosso ser, totalmente. E a nossa vida é transformada e tem um novo sabor, porque agora compreendemos o que Deus quer de cada um de nós. Por fim, como disse, o texto grego não diz o melhor vinho até agora. O vinho belo. O vinho mais belo foi guardado até agora. Então, o que quero dizer? Que agora se realiza a parte mais bela, a encarnação do Verbo, a redenção humana. E o melhor está para ser vivido agora, para cada um de nós. Mas nós temos reconhecido tudo de bom que o Senhor nos oferece para a nossa salvação e vivido isso? Ou não reconhecemos? Ou continuamos como talhas de pedra, duras como pedra, que não recebem água, que não oferecem nada a Deus de suas vidas, de sua história, não se entregam a Deus para que Ele transforme e não se permite ser transformados por Deus? E diz São João, este foi o início dos sinais de Jesus. E aqui há algo muito importante, porque no texto diz o quê? O fundamento dos sinais de Jesus. Então mostra que tudo está fundado nisso, no matrimônio. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos já não acreditavam, sim, mas aumentaram a sua fé por aquilo que presenciaram e viveram. Então, vamos agora aprofundar ainda mais, espero não repetir alguns pontos, este evangelho para a nossa vida espiritual. Antes, quando fala de sinais, devemos de ver o quê? Os sinais apontam alguma coisa muito maior. Por isso que São João indica, são sinais de algo muito maior para a nossa vida espiritual. Jesus tem muito a dizer a você que está lendo essa carta, esse evangelho. Não é somente o milagre que ele realizou, mas é um sinal. Como um sinal de fumaça nos recorda que em algum lugar ou tem algum aparelho que a fabrica ou ainda há fogo. Então, este sinal de Jesus mostra algo muito maior. Vemos então que muitas vezes nós não nos maravilhamos com as coisas grandiosas que Deus realiza no cotidiano. Jesus realiza esses sinais, esses milagres, essas graças, para que nós nos despertemos da frieza de nossas almas, de não reconhecer mais a grandeza de Deus.
na sua obra criadora, na redenção do homem. Um exemplo, nós não nos maravilhamos mais com o nascimento de uma nova criança e vemos hoje como o mundo quer destruir a vida de uma criança que possa nascer. Não nos maravilhamos, mas nos maravilhamos com o milagre da ressurreição de alguém que já existia e não com a criação de uma alma que não existia e que Deus gerou do nada. Então, por isso, o Senhor realiza estes milagres para despertar a nossa alma da frieza que muitas vezes se encontra. E vemos no Evangelho de hoje, e devemos nos questionar, mas em Israel ressoa o grito de agonizantes, escravos, leprosos, e Jesus não intervém como o primeiro milagre em nenhum desses casos? Justamente, não intervém. Vai a uma festa. Ele vai a uma festa esponsal. Antes de enxugar as lágrimas, Jesus faz o quê? Enche as taças de vinho. Deve ter algo de muito importante se esta é a primeira pincelada no quadro da redenção humana, da nossa salvação. O Evangelho chama do início dos sinais. Se compreendemos Caná, compreendemos grande parte do Evangelho. Mas muitas vezes não compreendemos Caná. Não compreendemos que a esposa é a nossa alma e a nossa vida, a nossa humanidade. E o esposo é Cristo. Que a água a ser transformada em vinho é justamente tudo o que temos a oferecer a Deus. E Ele deve de transformar, mas é necessário que eu ofereça a água nas talhas, nos mandamentos, nos ensinamentos do Senhor. Então, recordemos ainda o que diz as Escrituras. O vinho é o símbolo do amor. E faltar vinho é sinal de humilhação. Muitas vezes o vinho também é símbolo do Espírito Santo. Então, se falta vinho na nossa vida, se falta o amor de Deus em nossa vida, o amor para com Deus em nossa vida, falta tudo. Estamos humilhados. Mas Maria nos diz o que fazer. Nós devemos de fazer tudo o que Ele nos pede, tudo o que Ele nos ensina. Assim como os santos, e oferecer a nossa água, a nossa existência, aquilo que temos e somos a Ele, por menor que seja, para que nos seja transformado em um vinho melhor, apesar de que a festa não tinha vinho. Olhemos para a vida dos santos. Aqui é uma reflexão que devemos de ter presente para nós. Os santos, ao converterem suas vidas, os santos convertidos, foram que de transformação em transformação. Alguns converteram da água para o vinho, como dizemos no ditado, e viram que quando suas vidas foram completamente ofertadas a Deus, viveram do vinho melhor, do amor de Deus. Sua vida teve sentido pleno. É a mesma coisa para mim e para ti, meu irmão, minha irmã. Nós temos oferecido nossas vidas como santos que devemos ser, para que o Senhor transforme em algo melhor. Talvez para nós hoje imaginar ser um santo como Deus nos pede é algo impossível, é algo difícil, é algo que não é para mim. Mas não, é para nós, é para mim e para ti, para todo batizado. E ao longo do tempo vamos vendo que o vinho melhor, o gosto melhor da nossa vida está em viver inteiramente e plenamente para a vontade de Deus, para a santidade. Devemos de também refletir brevemente uma coisa: a hora de Jesus nunca chega, mas é sempre presente. Respeita a cada um de nós implorá-la e apressá-la, rezar, pedir, interceder com Maria, sermos o Israel fiel, aqueles que buscam a fidelidade a Jesus, a sua igreja e ao Evangelho. Mas nem sempre encontramos. Porque hoje, muitas vezes, a minoria dos cristãos são cristãos de verdade. A minoria. A minoria dos cristãos são cristãos. Basta olhar para a realidade à nossa volta. Quantos realmente se esforçam em serem cristãos como Jesus pede, em serem santos? Pouquíssimos. Pouquíssimas pessoas. A maioria dos cristãos
não vivem como cristãos. E é fato. A riqueza da vida em Deus, que traz alegria e felicidade, ainda que nas situações difíceis, menos felizes de nossa vida. Não tinham vinho, mas Jesus, estando presente, trouxe alegria para aquela festa. Traz alegria para a nossa vida. A mesma coisa para cada um de nós. Vemos que é uma família rica, que não tem vinho, não tem o necessário para a festa. Mas Jesus transformou tudo e deu a verdadeira alegria, apesar da situação completamente difícil em que viviam. E nós temos experimentado isso em nossas vidas de cristãos, na nossa fé. Apesar de toda a dificuldade que estou passando na minha vida, da enfermidade, da doença, disso, daquilo, problemas financeiros, Jesus está presente. Minha vida tem algo muito maior que me faz feliz? Com a encarnação em Jesus, Deus nos oferece este banquete de casamento contínuo e indefinido, no qual o festejado, o esposo, é o mesmo Jesus, que realiza a comunhão de todos com Ele e com o Pai. Jesus, que celebramos ainda há pouco, seu nascimento, sua encarnação, é justamente Ele que é o esposo, o festejado, como bem sabemos em cada Santa Missa. Ele é o sustento da vida plena e da alegria, representada no vinho, indispensável para que a festa seja perene. Nós temos vivido com as nossas talhas cheias da presença de Cristo? Ou nossas talhas hoje estão vazias, pelas relações vazias que temos hoje, pela nossa busca não sincera de Deus? Buscamos a Deus, mas não queremos mudança de vida, nem conversão, nem nada? Como temos vivido? Como está presente a nossa fé? Enquanto o esposo é presente, devemos de ver que Jesus é o esposo. E Jesus diz: acaso vão jejuar enquanto o esposo está presente? É o sentido espiritual. Ele é o esposo de nossa alma. E nossa alma é aquela que está em silêncio e nem aparece ao longo do texto sagrado que hoje escutamos. Devemos, de mais uma vez, repito, oferecer aquilo que temos, o nosso cotidiano, e é isso que é transformado de água em vinho. Nós temos oferecido nossas vidas a Deus, nossas coisas até que aparentemente banais, para que sejam transformados em vinho excelentes. O Verbo é o esposo e a carne humana é a esposa, diz Santo Agostinho. Devemos de também ver que sempre Jesus vai pegar aquilo que temos a oferecer e transformar em algo muito melhor se nós oferecemos. Se nós nos negamos a oferecer, Ele não vai poder transformar em nada melhor, porque Ele não rouba. É o bandido, é o assaltante, como diz Jesus no Evangelho, que rouba as ovelhas. Ele não. Ele recebe aquilo que ofertamos, aquilo que oferecemos. O nosso relacionamento com Deus pode ser privado de amor e alegria. Devemos de acolher o amor de Deus como aqueles abundantes 600 litros de vinho. Mas nós acolhemos? O nosso relacionamento com Deus é simplesmente, e repito uma vez mais, infelizmente é isso que eu encontro muitas vezes, uma coisa é uma ocasião em que temos uma necessidade urgente, mas muita gente vai viver o sacramento da Eucaristia na Santa Missa para bater cartão. Missa rápido, não quero escutar a palavra, não quero mudar de vida, não quero nada, eu só quero comungar, porque é isso que eu preciso. Que amor é esse? É isso acolher o amor de Deus? Ou é um relacionamento de bater cartão, como ainda disse, privado do amor e da alegria? Eu vou porque eu preciso comungar para entrar no céu. Se eu não comungo, não entro no céu. Então eu vou lá, quanto mais rápido a missa, só isso que me importa. Não tem amor, não tem alegria. Que relação vazia é essa? Deus te oferece 600 litros de vinho, simbolizando uma abundante alegria, para você viver um apego ao tempo que é tão curto nesta vida, para viver para si mesmo,
para ser o mais rápido possível a tua relação com Deus? Uma coisa mecânica, privada de alegria? Infelizmente, muitos católicos hoje são assim. A nossa purificação agora é Jesus. O vinho é agora a nova aliança. E nós devemos de viver esta aliança com Deus. Este novo sabor da vida transformada, como os santos viveram plenamente suas vidas transformadas no novo sabor, a partir do encontro com Cristo. E devemos de compreender que é necessário buscar o sacramento, em especial da penitência, para retornarmos à alegria da festa. Não podemos entrar na festa se não estamos preparados para viver a festa, se não estamos bem vestidos, espiritualmente falando, e temos buscado o sacramento da confissão de modo especial para participarmos da festa que o Senhor nos chama, das núpcias do Cordeiro. Por fim, também vemos aqui a questão da família uma vez mais. Jesus manifestando o primeiro milagre numa família. Ele que não se poupou de ter uma família. O que mostra Jesus? Que a família não é completa se falta Deus. Se Deus não está ali para transformar as relações, se Deus e as virtudes não são ensinadas aos filhos, não são educados na fé, falta o ponto central. E a família pode ser totalmente destruída. Recordemos Santa Teresinha. Eu nasci num terreno fértil porque tinha Deus. E as nossas famílias têm manifestado Deus na vida de todos aqueles que vivem conosco? E por fim, uma última frase para o Evangelho. Se a nossa vida não entra na dinâmica esponsal, nela falta a alegria. Recordemos, Deus é o esposo que nunca trai, jamais vai trair, que é fiel, que quer desposar nossa alma, que quer nos levar à alegria eterna, como a esposa ao seu esposo, como aparece em tantos textos bíblicos. Mas nós estamos vivendo esta relação esponsal de nossa alma com Deus? Ou vivemos ainda no servir, cumprir, mas não temos este amor verdadeiro e sincero a Deus, como o esposo e a esposa que querem entregar um ao outro quando se amam verdadeiramente até a própria vida? Encerramos com a segunda leitura, que nos recorda de início, São Paulo aos Coríntios, a Trindade. A diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito, Espírito Santo. Diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor, Jesus. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos, Deus Pai. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Não todos somos iguais. Uma manifestação do Espírito Santo em vista do bem de todos. Se todos queremos ter o dom, de revelação, e ninguém na comunidade quer o dom de milagres e tem alguém doente, do que serve o dom na revelação? De nada. De pouco. Então aqui devemos de compreender que o Senhor nos dá a cada um dom especial para sermos assim auxílio dentro da comunidade como os membros do nosso corpo. E recordemos, nós somos membros do corpo de Cristo. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom de curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a outro falar línguas estranhas, a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas as realiza o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Deus distribui os dons conforme Ele quer e conforme nós correspondemos. Não adianta nós sentirmos, infelizmente na comunidade cristã existe muito isso, como padre, eu sei, temos inveja do dom do outro, mas não usamos o dom que temos. E somos ingratos pelo dom que temos, porque o meu dom é menor que o outro. Eu não consigo falar em público, mas espera, você tem o dom de cura, você tem o dom de discernimento, você tem o dom do aconselhamento. Está reclamando do quê? Devemos de compreender os dons que o Senhor nos deu e vivê-los
para o bem da comunidade cristã. Até mesmo os dons humanos. Fui professora, me aposentei, o que eu vou fazer agora? Bem, eu tenho como ajudar aqueles que não aprenderam a ler e a escrever. Vou ajudar na comunidade. Também é um dom. E temos utilizado a vocação, o dom, para o crescimento da comunidade. Para que seja uma alegria plena a igreja. Porque aqui também a esposa, além de ser a nossa alma, é a igreja. Temos vivido esta plenitude da alegria na igreja, sendo fiéis em utilizar os nossos dons para ajudarmos uns aos outros mutuamente? Muitas vezes não. Muitas vezes se vai somente à missa, uma vez por semana, não se quer assumir nenhum compromisso com a comunidade, nem se conhece quem estão ali na mesma missa que você todos os domingos. Que tristeza. Não deveria de ser assim. Ai, padre, mas as cidades são grandes. Sim, são grandes, muitas cidades. Mas isso não desfaz a possibilidade de estarmos trabalhando juntos na igreja, auxiliando uns aos outros, estando juntos em momentos de oração, não só na Santa Missa e em tantos momentos que Deus nos propõe. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda mais uma vez por cada um de nós, por tudo aquilo que estamos necessitando e que não temos consciência que estamos necessitando para viver esta alegria que Deus quer nos dar. E assim, recebendo de Cristo o pedido que Ele nos faz, de entregarmos tudo a Ele, e sendo obedientes a Maria em fazer tudo o que o Senhor nos pede, possamos transformar a nossa vida num vinho novo, numa alegria verdadeira, com a presença e a transformação de Cristo em nós, e vivendo cada vez mais a santidade, possamos um dia participar da plenitude da alegria dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo a todos, Deus vos abençoe.